Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de abril de 2023, estamos chegando numa data muito especial para a doutrina espírita, que é o 18 de abril, que é a publicação de O Livro dos Espíritos. Já fica aqui a nossa eterna gratidão a essa obra espetacular do professor Allan Kardec. Mas hoje, 14 de abril de 2023, e estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo intitulado As Aristocracias. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus, que será direcionada, conduzida pelo nosso querido amigo Tarcísio, e vamos envolvê-lo já. Oremos. Mestre Jesus, Mãe Santíssima, queridos irmãos de luz aqui presentes, que vocês possam nos instruir para melhor aprimoramento e entendimento dessa obra que vamos estudar hoje, que é a obra Póstumas. Amparai, Senhor, a todos nós, para que possamos ter a cada dia mais entendimento do que fizemos, do que vamos fazer, para onde iremos, pois sabemos que o hoje é o início de uma nova moradia de entendimentos, que o amanhã depende do hoje, e que possamos, Senhor, a cada dia dar mais um passo em tua direção. Guiai-nos, Senhor, a todos nós. Iluminai os nossos passos, nossos entendimentos, que assim, Senhor, possa vencermos a cada dia mais uma barreira que temos de errado, que temos feito de errado em nossa vida, pois somos rebeldes, que possamos realmente aprender a seguir os teus passos. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos, por essa doutrina maravilhosa que nos instrui, nos orienta e mostra o verdadeiro caminho que temos que seguir. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Obrigada, amigo Tarcísio. Então, vamos lá. As aristocracias. E aí o professor, como um bom pedagogo, ele inicia explicando a etimologia da palavra aristocracia. Aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. Então, melhor, poder, tá? Uma palavra grega. Em sua acepção literal, portanto, aristocracia significa poder dos melhores, dentro da etimologia da palavra grega. Não há como negar que o sentido primitivo tem sido, por vezes, singularmente deturpado. Então, o sentido seria qual? Poder dos melhores. Vejamos, porém, que influência o Espiritismo pode exercer na sua aplicação. Para esse efeito, tomemos as coisas no ponto de partida e acompanhemo-las através das idades, a fim de deduzirmos daí o que acontecerá mais tarde. Essa linha de raciocínio do professor Allan Kardec é espetacular, falando da aristocracia. Nós vamos ver agora, ele vai iniciar uma linha de raciocínio. Eu digo quando eu sou apaixonado por esse grande filósofo, Kardec, que ele vai construindo uma linha de raciocínio. Ele vai nos levando a pensar realmente. Pensa comigo. Então vamos lá, vamos acompanhar a linha dele. Em tempo algum, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade puderam prescindir, ou seja, dispensar de chefe. Sempre a sociedade precisa de um chefe, de um líder,
de alguém que direcione. Estamos juntos? Sim. Razão pela qual os encontramos, os chefes, mesmo nas tribos mais selvagens. Se você pega uma tribo, lembra que o livro é do século XIX. Hoje, quando você fala em tribo, a gente tem que entender que nós estamos lendo uma obra atual, mas que está pautada no século XIX, tá bom? Então, não existe nenhuma tribo, por mais selvagem que seja, que não vai encontrar ali um líder. Então, olha a construção de pensamento dele. Lembrando que o tema é as aristocracias. Já entendemos que a etimologia da palavra é o poder dos melhores. E aqui o professor Allan Kardec está construindo essa linha de raciocínio, falando dessa necessidade da sociedade sempre de ter um chefe, um líder. Isto decorre, do que decorre essa necessidade? Da existência de homens incapazes que precisam ser dirigidos. Então, quando a gente estuda o processo de evolução, a gente percebe que existem espíritos aqui que uns estão mais evoluídos e outros não. Então, se eu preciso de alguém para me liderar, é porque eu não consigo ser um líder ainda. Eu não sei conduzir a minha vida. Eu não sei para onde ir. Então, precisa ali de alguém que diga, vamos para lá, vamos para cá, faça isso, faça aquilo. É só a gente lembrar um pouco de Alexandre o Grande. As maiores batalhas foram vencidas por conta dos soldados? Não, por conta do quê? Das estratégias de Alexandre. Porque ele era um estrategista. Então, não adianta você ter um pilotão enorme. Se você não tiver um bom líder, um bom estrategista, ele leva todo mundo para a morte. Isso decorre da existência de homens incapazes. E quando a gente fala de homem incapaz, se eu preciso de alguém para dizer o que eu tenho que fazer, é porque eu ainda não sei o que eu tenho que fazer. Que precisam ser dirigidos. Homens fracos, quando ele fala fraco aqui, não é fraco de força física, mas é de inteligência. Porque quando eles usavam na época de Kardec o homem forte, ele queria dizer o homem inteligente. Né? Homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. Então, olha só, homens fracos que reclamam proteção, que não conhece, que ignora e que precisa ali de alguém para direcionar. O outro ponto, espíritos, pessoas que carregam paixões que exigem uma repressão. A pessoa carrega uma paixão muito grande por algo ou por coisa e precisa ali de uma repressão. Não, você não vai fazer. Em virtude da diversidade das aptidões e dos caracteres que são inerentes à espécie humana. Todos nós estamos no mesmo grau de evolução? Não. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. A gente vê dentro de casa. Quem é a autoridade dentro do lar? Pai e mãe. Hoje em dia já nem tanto, né? Mas como eu tenho 51 anos, eu tive a honra de ter pai e mãe como autoridade doméstica. Hoje em dia a autoridade são os cãozinhos chamados filho, né? Eles apitam e diz o ritmo da casa. Não, ninguém pode fazer isso não por causa do fulano. Fulano não vai deixar. O fulano, tu vai ver, é o filho que é encapetado e não tem como a mãe ou o pai fazer porque não se põe regra dentro de casa, né? Mas, como eu tenho 51 anos, eu vivi essa experiência agradabilíssima de ter o pai e a mãe como os líderes da casa doméstica. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. É sabido que, nas sociedades primitivas aí de primeiro, essa autoridade foi conferida aos chefes de família. Então, primitiva de primeiro. Então, qual é o nosso primeiro ambiente social? O lar. Papai está sentado à mesa. Silêncio. Olha o momento da refeição. Papai foi dormir, mamãe está dormindo. Silêncio. Eles estão fazendo repouso, que era aquele depois do almoço. Lembra? Ai de quem fizesse o barulho que o papai e a mamãe estão repousando nesse horário. Então, as criançadas tinham que fazer silêncio. Gente, isso hoje acabou. Não é verdade? Nós que somos pais, a gente até se espanta de dizer, sim, mas nós vivemos, nós fizemos isso.
Só que, infelizmente, nós não passamos isso para os nossos filhos. Perdemos totalmente a liderança doméstica. Não existe isso. Hoje os filhos olham para o pai e descara. E aí, cara? Chama para a mãe, tu não vai não, tu não vai não. Tu na minha época, você me respeita, eu não sou sua parceira. Senhora. O pai ficava ali, a mãe ficava na cabeceira. Isso é tolice, tanta tolice é, que a gente viu onde veio parar hoje. Então isso não é tolice, a hierarquia ela é necessária e se aprende dentro de casa. Eu acho que dentro de casa a gente já começa a aprender que existe sim hierarquia. Dava a benção, benção pai, benção mãe. Então ele diz assim, é sabido que nas sociedades primitivas, essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, né? A pessoa mais antiga, né? Está aqui há mais tempo. Aos anciãos, os idosos. Numa palavra, aos patriarcas. Essa foi a primeira de todas as aristocracias. Então, anota aí, qual foi a primeira aristocracia social? A família. Os idosos, né? Os idosos, o chefe, né? Os mais experientes. Assim era. Existem alguns países que há um respeito ainda muito grande pelo ancião, pelo patriarca, né? Aqui no nosso continente, né, se perdeu muito. Os continentes, né, esse lado aqui latino, se perdeu muito. E na Europa também como um todo. Acho que lá pela Ásia, né, ainda há realmente um respeito muito grande. Mas para cá o negócio realmente complicou muito. Então ele coloca aí, essa foi a primeira de todas as aristocracias. Pai, mãe, idoso e a experiência dos antigos. Como as sociedades se tornassem numerosas, foi crescendo, foi inchando, a autoridade patriarcal veio a ficar impotente em certas circunstâncias. As querelas aí, as brigas entre povoações vizinhas deram lugar ao quê? Combates. Foi preciso, para dirigi-las, não mais os velhos, porém homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí os chefes militares. A segunda aristocracia. Vitoriosos, estes chefes foram investidos da autoridade, esperando os seus comandados, que com a valentia deles estariam garantidos contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando da posição que ocupavam, se apossavam dela. Dela quem? Da autoridade. Por si mesmos. Os pais, eles tinham autoridade pela sua condição patriarcal, pela sua experiência, pela sua idade. Essa foi a primeira. Aqui era a força mesmo. Depois, então, dela por si mesmo. Depois, os vencedores passaram a impor-se aos vencidos ou os reduziram à escravidão. Daí, a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Qual foi a primeira? A aristocracia, família, os antigos, anciãos. Segunda, a força bruta. E aí, ainda há pouco falamos de Alexandre o Grande. Se nós formos estudar um pouco do Império Romano, era isso também, força bruta, logo no início. Depois, já é essa terceira parte aqui. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiram muito naturalmente a seus filhos a autoridade de que desfrutavam.
Então, quando a gente pega o Império Romano, quando nós vamos falar do primeiro imperador, foi na força. Logo depois, ele passou a ser algo que eu dou a minha varinha de aristocracia para o filho, filha, parente, né? Primogênito. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiram muito naturalmente a seus filhos a autoridade de que desfrutavam. De modo que os fracos, nada ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiro dos direitos que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores. Então o povo, a massa, diz assim, mas é um fracotezinho, herdou do pai. É filho. Ou seja, o primeiro houve uma conquista? Houve, porque ele foi atrás e ele se tornou um guerreiro. Ele é um líder. Mas às vezes o filho que ele tem não é. Mas vai herdar. É tipo assim, pegou tudo. Falando da aristocracia. Herdeiro dos direitos que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores, né? O povo começou a dizer, não, ele é meu superior, né? Não por mérito, né? Veio assim a divisão da sociedade em duas classes. A dos superiores e a dos inferiores. A dos que mandam e a dos que obedecem. Daí, por conseguinte, a aristocracia do nascimento. Olha aqui, a terceira. Primeira família, segunda força e agora a aristocracia do nascimento. Que se tornou tão poderosa e preponderante quanto a da força. Porquanto, se não tinha a força por si mesma, como nos primeiros tempos, em que cada um devia fazer o sacrifício da sua pessoa, dispunha de uma força mercenária. O que é o mercenário, hein? Tudo por dinheiro. Na posse de todo o poder, ela naturalmente invocou a si todos os privilégios. Agora, para a manutenção de tais privilégios, era necessário que eles dessem o prestígio da legalidade. Ela, a aristocracia, então fez leis em seu próprio proveito. Gente, mudou. Quem é que faz as leis do nosso país? Deputados e senadores. A favor de quem? Deles. Os salários são assinados na surdina da noite. As facilidades são assinadas na surdina da noite. Você observa, o salário mínimo do nosso país é 1.302. 1.302. Ainda se desconta os impostos. Confere? Confere. Tem alguma ajuda de transporte, que também pode descontar. E se tiver ajuda de alimentação, também pode descontar uma parte. Tamo junto? Tá. Pega um salário de um deputado federal, de um senador, ou de qualquer um outro. As facilidades, detalhe, é isso aqui, ó. Para a manutenção de tais privilégios, era necessário que eles dessem o prestígio da legalidade. Tem que fazer a lei que aprove. E eles mesmos vão votar. Então tem ajuda a combustível, detalhe, o carro também é dado pelo Estado. Por nós. Todo, até um vereador de qualquer cidadezinha tem um carro disponível com motorista. Secretários, não, vereador, secretários. Tem carro disponível. Olha aí. Dessem o prestígio da legalidade. Ela, a aristocracia, então fez leis em seu próprio proveito. O que ele era, fácil. Mudou isso? Visto que ninguém mais as fazia.
É por isso, gente, que os espíritos falam que nós repetimos os erros. Então, de repente você viveu uma existência em que estava nas tuas mãos o poder. Aí você se enrolou todo com poder. Porque, meus irmãos, quando se fala em povo, quando se fala em administração pública, quando eu falo administração pública, eu não estou falando de uma coisa de agora, sempre houve. A massa sempre esteve. Então, aquele que está com o bastão da liderança em mãos, seja quem for e seja quantos forem, eles são responsáveis. Então, se eu estou com a liderança em mãos e não sei administrar, todas as mortes que são resultado da minha imprevidência como um administrador público, eu terei que responder. Porque é um assassinato, você está vendo ali. Isso aí é um genocídio, não é só um assassinato. Olha aí. Sim, porque são muitos. Está exterminando a comunidade inteira. Genocídio. Quantos precisam do recurso da saúde e estão morrendo à míngua? Quantos? Isso é genocídio. Muito bem lembrado. É um genocídio. Vão responder? Vão. Todos. Então, aí o que acontece? Aí a criatura vai expiar. E agora nós não estamos mais no processo de expiação, nós estamos no processo de exílio. Nós estamos vivendo agora um período que não dá mais para expiar. Por quê? Porque nós já estamos repetindo há milênios os mesmos erros. Quando estamos frente a frente com os mesmos testes, com as mesmas provas. Quais são as provas? Poder. Aí a gente vai para o poder, erra, vai para o poder, erra, vai para o poder, erra. Chega uma hora que não dá mais. Exílio. Então nós estamos vivendo agora um período de exílio. Expulsos mesmo, separação do joio e do trigo. E vai para onde? Mundos primitivos. Mas a gente não pode imaginar que nós, nessa situação, vamos ficar impunes. Pode até haver uma impunidade humana, mas divina não há. Então, inclusive, todos que estão envolvidos na indústria farmacêutica, também, todos, terão que sofrer as consequências. Por isso a gente fala de exílio em massa. Imagina uma reunião numa empresa de indústria farmacêutica. Olha, esse daqui salva a vida. Descobrimos uma substância química que consegue prolongar a vida do cidadão 15, 20 anos. Porque a gente só vai prolongar, a gente não vai curar. Porque dá mais dinheiro prolongando do que curando. Porque nós temos com certeza cura para muita coisa. Você imagina uma reunião dessa? E qualquer um que queira apenas garantir o seu salário no final do mês e anuir com crime, vai também responder. Porque hoje os hospitais fazem de conta que estão curando. Porque não é dado recursos para curar. A grande maioria. Então, quando você fala em liderança, a gente está falando de coisas muito antigas. Por isso, esse é o momento. Chega. Acabou. Agora é exílio. Não tem mais o que se fazer. Vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Já deu. E é tão interessante que os líderes do nosso país não usam o Sistema Único de Saúde. É só uma máscara de faz de conta. Nem saúde, nem educação. Nem a segurança. Nem a segurança, com um monte de segurança armados. E mas é proibido arma. Então, são essas coisas que a gente começa a parar e diz, gente, vamos pensar, vamos refletir. Que esses erros não são de hoje, nós estamos falando de erros milenares. Como isto, entretanto, não bastasse, juntou aos privilégios, olha aí, gente, o prestígio do direito divino, a fim de torná-los respeitáveis e invioláveis. Aqui ele já entrou aonde? Idade Média, Inquisição. Sim, a venda das indulgências e por aí você vai. O prestígio do direito divino a fim de torná-los respeitáveis e invioláveis. Somos enviados de Deus. Falamos em nome de Deus. Para lhes assegurar o respeito das classes submetidas que se tornavam cada vez mais numerosas e mais difíceis de ser contidas. Porque chega uma hora, gente,
que o povo vai se revoltando. A Revolução Francesa que o diga. Vai chegar uma hora que vai explodir. Que ninguém aguenta. Cada vez mais numerosas e mais difíceis de ser contidas. Então, vamos agora, em nome de Deus, vamos falar em nome de Deus. Mesmo pela força, só havia um meio. Qual era? Impedi-las de ver claro, isto é, conservá-las na ignorância. Conservar quem na ignorância, gente? Me diz se isso mudou. Qualquer um brasileiro, se quiser dar uma educação melhorzinha para o filho, ele tem que pagar. Não existe estudo público no nosso país, faz de conta. Será que a gente não consegue ver isso? Por quê? Quanto mais ignorante a massa, melhor a manipulação. Se a gente estuda um pouquinho da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver o que Dom Pedro II fez. Ele trouxe as faculdades. Ele em nenhum momento quis manipular o povo, manter o povo na ignorância. Porque quem era que fazia as faculdades? Quem conseguia ir para Portugal. E ele foi e trouxe para cá a biblioteca, as faculdades. E aqueles que estudaram na faculdade foram exatamente esses que fizeram a República. Marechal Deodoro que o diga, que estudaram nas faculdades. E ele apenas abriu mão de tudo. Então, mas então o que eles querem? Não, quanto mais ignorante, melhor. Quanto menos informação, melhor. Você imagina que você vai num serviço público, vamos falar da saúde, aí chega lá, não tem remédio. E meus irmãos, no interior do nosso Amazonas tem pessoas tão simples, que vêm de tão longe para fazer um tratamento de câncer. Aí chega aqui e diz, não tem a medicação. E eles ficam lá e voltam de barco para o interior. Ele não sabe que ele tem direito à saúde. São muitas pessoas. É de chorar de você ver a situação da saúde pública do nosso país. E como ele não sabe de nada, ele não sabe nem inclusive a gravidade da própria doença. E assim se vai. E assim se vai. Então, não é de interesse público intelectualizar o ser humano. Quanto mais burro, mais desinformado, melhor marionete de manipulação. A gente está lendo um texto do século XIX, mas a gente percebe o quanto ele é atualíssimo. Ou seja, se eu estou lendo um texto do século XIX, hoje, no ano de 2023, e eu digo que é atual, a gente está dizendo que nós, seres humanos, estamos há séculos repetindo os mesmos erros. Se a classe superior tivesse sido capaz de manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, tê-la-ia governado facilmente durante longo tempo ainda. Mas, como a segunda, quem é a segunda? Fosse obrigada a trabalhar para viver, e trabalhar tanto mais quanto mais premida, constrangida se achava, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasora, de procurar novos mercados para os produtos, lhe desenvolveu a inteligência e fez com que as próprias causas de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita a esclarecesse. Não se vê aí o dedo da providência? Porque houve um processo de evolução, porque eles queriam conquistar, eles queriam aprender. Por exemplo, essa história de manter o povo na ignorância e dar pão e circo para o povo, e o principal não dá, é a melhor forma de manipular.
E ele disse assim, isso aqui graças a Deus não, porque o povo teve que trabalhar, teve que se sustentar, teve que buscar aperfeiçoar e acabaram se libertando disso. Principalmente a gente falando um pouco da França, né? A confusão na França, tudo começou por conta do aumento do valor do trigo. Porque o que acontecava? O rei lá, seu Luís, esbanjando dinheiro, fazendo altas festas, né, Carlinha? A gente estudou bastante isso. Altas festas, com dinheiro do povo. O povo não aguentou e foi para a Revolução. Foram quase 10 anos. 11 anos, olha aí. Um massacre total. Tudo começou por conta do aumento do trigo. Esse dedo da providência. A Revolução Francesa, tal como as coisas aqui ele vai dizendo, é uma conjunção de coisas, né? O aumento do trigo, a seca, o inverno rigoroso, que levou o povo a buscar outras coisas, né? Apesar de que a gente tem um SUS, que eu digo assim, não que não funcione, mas que ele não funciona plenamente. Mas se não tivesse ele, estaríamos em piores condições. Uma educação que, se a gente for na Idade Média, mulher não era gente. Hoje a gente pode estudar. Aqui tem 6 mulheres e todas nós sabemos ler. Se a gente voltasse 100 anos atrás, aqui nessa mesma cidade, talvez nenhuma de nós soubesse ler. Então, assim, parece que não caminha, mas há um encaminhamento da lei do progresso que volta de novo, como ele diz. Isso é a mão da providência. E aí, já que o espírito não tem sexo e nós já fomos homens e mulheres, quantas vezes nós não chegamos ao poder e deles nos usufruímos em causa própria? Sim. Qualquer um de nós dê-nos poder para ver o que somos, né? Nós não sabemos. A gente sabe ser muito humilde, muito caridoso, muito bom quando a gente não tem nada. Mas dá para a gente alguma coisa. Então, mas aí eu vejo como ele diz, o dedo da providência faz as confluências chegarem para dizer, olha, gente, está na hora. O dedo da providência faz, olha, tua necessidade vai fazer tu buscar as coisas. Sim. E aí é bacana isso, né? Como diz, o escândalo é necessário. Mas ai por quem vem o escândalo. Aí ele continua aqui, ó. Não se vê aí o dedo da providência? A classe submetida viu as coisas com mais clareza. Viu a fraca consistência que lhe opunham e, sentindo-se forte pelo número, que é muito maior, aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Nós ainda não chegamos aqui nesse nível. Nós, Brasil, não. Perante a lei. Perante a lei. Este princípio marcou, no seio de certos povos, o fim do reinado da aristocracia de nascimento, que passou a ser apenas nominal e honorífica, visto que já não confere agora direitos legais. Como o nosso tempo já foi, eu sei que é um tema denso, né? Mexe muito com a gente, mas se Kardec colocou aqui, vamos estudar, né? E a gente vai entender depois, muito legal, o porquê que ele colocou isso aqui. Foi bom, gente? Alguma colocação mais? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Essa foi a primeira de todas as aristocracias. Pai, mãe, idoso e a experiência dos antigos. Segunda, a força bruta. Primeira família, segunda força e agora a aristocracia do nascimento. Então, aquele que está com o bastão da liderança em mãos, seja quem for e seja quantos forem, eles são responsáveis. Se eu estou com a liderança em mãos e não sei administrar, todas as mortes que são resultado da minha imprevidência como um administrador público, eu terei que responder.
Nós estamos vivendo agora um período que não dá mais para esfriar. Por quê? Porque nós já estamos repetindo há milênios os mesmos erros. Quando estamos frente a frente com os mesmos testes, com as mesmas provas. Quais são as provas? Poder. Aí a gente vai para o poder, erra, vai para o poder, erra, vai para o poder, erra. Chega uma hora que não dá mais. Exílio. Então nós estamos vivendo agora um período de exílio. Expulsos mesmo, separação do joio e do trigo. E vai para onde? Mundos primitivos. Mas a gente não pode imaginar que nós, nessa situação, vamos ficar impunes. Pode até haver uma impunidade humana, mas divina não há. Se eu estou lendo um texto do século XIX, hoje, no ano de 2023, e eu digo que é atual, a gente está dizendo que nós, seres humanos, estamos há séculos repetindo os mesmos erros. O escândalo é necessário, mas ai por quem vem o escândalo. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo.